Shalom, shalom a todos. Eu vou comentar um pouco, falar do versículo 29, capítulo 29 de Gênesis, versículo 31 e 32, que fala sobre a história de Lia, ou Leia para algumas traduções. Bem, Leia foi a esposa de Leia, ou Lia, foi a primeira esposa de Jacó. Ela era filha de Labão, irmã mais velha de Raquel. A história de Lia já começa meio ruim quando ela casa com Jacó. Primeiro que foi através de um engano de Labão. Jacó, ele fez um acordo dizendo que ia trabalhar 7 anos para Labão para poder ter Lia, para poder ter Raquel. Ele amou Raquel, logo à primeira vista. Só que cumpriu os 7 anos, no dia do casamento, Labão, em vez de entregar Raquel como esposa, entregou Lia, ou Leia. Quando no dia seguinte, quando ele viu que era Leia, ele ficou profundamente chateado com Labão. E Labão disse: aqui nós não temos o costume de entregar a filha mais nova, mas sim a filha mais velha. Então o desprezo de Jacó por Leia já começou no casamento. Foi uma mulher muito desprezada. E no capítulo 29 do livro de Gênesis, versículos 31 e 32 diz o seguinte: Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu sua madre, porém Raquel continuou estéril. E concebeu Leia e teve um filho, e chamou o seu nome Ruben, dizendo: Porque o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso agora me amará o meu marido. Leia foi mãe de 7 filhos, 6 homens e uma mulher: Ruben, Levi, Simeão, Judá, Zebulon e Isacar, e Diná, sua filha. E teve mais 2 através da sua serva Bila, Zilpa. Só que assim, mesmo ela tendo essa quantidade de homens, ela teve 6 homens, ela continuava sendo desprezada por Jacó. Porque Jacó conseguia só enxergar Raquel. Ele amou Raquel, mesmo com todas as suas falhas. Raquel, o que dá a entender é que Raquel era aquela pessoa mais brincalhona, mais aparecida. E Raquel, tanto que o próprio texto, a própria escritura fala que Raquel era formosa, mas Leia, ela era com os olhos tenros. Não havia, Jacó talvez não via beleza na vida, na pessoa de Leia. Mas mesmo com o desprezo de Jacó por Leia, o Senhor viu a aflição dela. O Senhor compadeceu da vida de Leia. Tanto que o seu 4º filho é a extensão, é o filho que vai ligar a nossa salvação, a salvação da humanidade. Judá foi o filho de Lia, foi o filho da mulher desprezada, foi filho da mulher rejeitada por seu marido. Nós vemos também um personagem, assim, uma personagem muito típica, que foi Raabe. Assim, em toda a história, Deus ele escolheu aquelas pessoas mais desprezadas, aquelas pessoas que eram um pouco mais à margem da sociedade. Por exemplo, a história de Raabe, que é contada no livro de Josué, capítulo 1, capítulo 2, mais o capítulo 2, que fala que Raabe era uma prostituta, porque tanto que ela morava em cima da muralha. Jericó era imensa, era enorme. O rei e toda aquela elite real morava no meio da cidade, no lugar mais seguro. Raabe não, a casa de Raabe era em cima das muralhas. Então, quando vinham, né, guerreiros, soldados, inimigos para lutar contra Jericó, óbvio que quem morria primeiro era quem estava morando em cima das muralhas, que eram os que eram atacados mais rápido. E mesmo assim, Raabe teve a benevolência dos céus e foi salva pelos 2 espias e ficou com o povo de Israel. E através da linhagem de Raabe, nós também chegamos até Jesus, porque de Raabe veio Obed, veio Jessé, veio Davi. Olha a raiz de Davi. Então, das 2 mulheres, uma
desprezada pelo marido, Lia, ou Leia, e a outra como se fosse como uma prostituta. Então, Deus age nessa. Ele não vê o que os olhos veem. Quando Samuel foi ver os filhos de Jessé, né, porque ele tinha que estar naquela cidade para ver quem seria o rei, Samuel olhou pelos olhos e ele viu, não, mas não tem, pode ser aquele ali porque é grande, alto, para ele pode ser o futuro rei de Israel, mas o Senhor disse para Samuel o quê? Eu não vejo com os olhos, eu vejo com o coração. Porque o Salmo 139 diz que o Senhor sonda os nossos íntimos, Ele conhece, Ele nos conhece melhor do que a nós mesmos. E mesmo Lia sendo desprezada, mesmo Raabe sendo uma prostituta, Ele viu o interior delas. E através delas, Ele levou a linhagem até a salvação da humanidade. Aleluia! Então, essa história de Lia nos ensina que mesmo que o mundo nos despreze, mesmo que o mundo queira nos afastar do seu sistema, Deus não. Ele olha, eu vejo o seu coração, eu vejo a sua alma, eu vejo o seu profundo. E eu quero você, assim como ele fez com Lia. Foi através do ventre de Lia que Judá nasceu e que foi a linhagem do Messias. Foi através de Raabe, uma prostituta, que também seguiu a mesma linhagem do Messias, a mesma linhagem que via Jesus. Então, se o mundo nos despreza, se você tem situações que as pessoas não gostam de mim, as pessoas não precisam gostar de nós. Nós não temos que agradar o homem. Nós temos que agradar, sabe quem? É a Deus. Lia não agradou a Jacó. Raabe talvez não agradasse também a tantas pessoas daquela cidade de Jericó, mas agradou a Deus. Raabe, quando ela salvou aqueles 2 espias, o Senhor viu o coração dela. Ela agradou a Deus, mesmo ela indo contra o rei. Ela disse, não pode ser, eles passaram por aqui, mas foram ao caminho da montanha. Segue-os, talvez vocês encontrem ainda. Mas os espias estavam na casa dela. Estavam lá escondidinhos. Ela salvou os 2 homens de Deus. Assim como Lia em todos os seus filhos, quando ela teve seus 7 filhos, ela agradeceu a Deus, mesmo ela sendo desprezada pelo seu marido. Então, se o mundo te despreza, se a vida te dá o mundo hoje, que esse mundo já é maligno, mas se o mundo te despreza, o Senhor está conosco, o Senhor está contigo, Ele se agrada de você. O que está no nosso coração que Ele entende. Ele sonda o que está dentro de nós. Então, uma pergunta que fica. Eu fiz uma pergunta. O que está tirando os seus olhos do que Deus pode fazer por você? É o desprezo do mundo? São as situações ao seu redor que não estão te agradando? Isso está tirando os teus olhos, do que Deus pode fazer com você? Lia não viu isso. Raabe também não viu isso. Então a única coisa que eu falo, creia, somente creia. Somente creia e confie que o Senhor está em todo momento. Em todo o momento. Shalom. Um ótimo sábado, uma semana abençoada para cada um de vocês. Amém.